Olá pessoal de 81, vamos dar continuidade a essa parte do continente africano. Então aqui eu tenho o tema que são as fronteiras africanas, ou então o processo de colonização do continente africano. Eu deixei esse mapa aqui para vocês, para a gente ver que o território africano ele foi colonizado por países europeus, assim como o nosso continente América, né? Também foi colonizado por europeus, tá? Então, a grande maioria do continente foi colonizada pela França e pela Inglaterra. Isso a gente vê a partir da nossa legenda do mapa e das cores que estão distribuídas nele. Então, a maior parte do território africano foi colonizado por ingleses e por franceses, tá? A gente teve na África a Conferência de Berlim, que foi em 1884, onde as nações europeias se reuniram para fazer literalmente a partilha da África, dividir o continente africano, sem pensar numa estrutura, tá? Sem imaginar uma estrutura. Então, a imagem que eu coloquei aqui é uma charge, né, que faz uma crítica a essa conferência de Berlim, mostra então as nações dividindo esse continente sem pensar na população que ali vivia. Então, eles literalmente abriram um mapa da África e dividiram os territórios, cada um pegando uma parte para si, tá? E isso, gente, teve grandes consequências. A gente pode citar as consequências delas, o baixo desenvolvimento, tá, que a gente tem hoje no continente. A gente pode citar o plantation, que é eles pegaram as melhores terras que existiam no continente e exploraram e usaram para vender o produto. Em vez de pegar essas terras e produzir para a população africana, se plantava para exportar. Esse modelo chamado plantation, que tinha uma cultura, só uma monocultura, ou café, ou cana-de-açúcar, ou cacau, ou banana, enfim, uma plantação só para exportar, também foi introduzida aqui no Brasil. A gente pode citar a exploração, né, da população, das tribos. Outra consequência muito séria e muito forte da Conferência de Berlim e da colonização africana, gente, foi os grupos rivais, né? Por quê? Porque no momento em que eles dividiram o território, sem pensar em quem estava ali, eles colocaram tribos que eram rivais dentro de um mesmo território e tribos que eram amigas separadas em territórios diferentes, tá? E essas tribos que eram rivais persistem até hoje em conflitos e em guerras civis. Isso permanece, é uma consequência que permanece até hoje, por ideologias diferentes, por religiões diferentes, por questões políticas diferentes, vários itens que a gente pode colocar, né, que são motivos de conflito entre essas tribos, devido a essa distribuição que foi feita pelos europeus no continente. E a descolonização da África, ou seja, a independência dos países africanos, aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, nos anos de 1945, gente. Isso é muito recente. O Brasil e a América em si, aconteceu a independência nos anos de 1800, o Brasil, no caso, em 1822. E o continente africano teve a sua independência somente a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, é um processo, foi muito tardio, tá? E isso explica esse baixo desenvolvimento que eles têm hoje, né? Os baixos índices que eles têm hoje. Outra consequência que a gente tem, pessoal, foi o apartheid, que aconteceu na África do Sul, no país África do Sul. O que era isso, gente? O que significa essa palavra apartheid? Significa segregação, separação, divisão. De o quê? De quem? De negros e brancos. Infelizmente, ocorreu na África do Sul essa divisão, essa separação, essa segregação racial.
dividir brancos e negros. Eles não podiam ocupar o mesmo espaço, não poderiam estar na mesma escola, não podiam usar os mesmos banheiros, não podiam se casar, brancos e negros, tá? Então, vários impedimentos aconteceram, tá? Dessa segregação do apartheid, que perdurou por longos anos, de 1948 até 1994, tá? Longos anos desse racismo puro. E o protagonista dessa história, dessa libertação, foi Nelson Mandela, que foi um político e que lutou para que acontecesse e ocorresse o fim do apartheid, que foi em 1994, quando também, então, o Nelson Mandela assumiu a presidência da África do Sul e tomou várias medidas para tentar igualar e dar equidade aos brancos e aos negros, o que foi algo bastante difícil, mas ele foi o grande protagonista, o grande líder que buscou a liberdade, né, dos negros no país da África do Sul, ok? Um abração.